O barulho do prato, se estilhaçando no chão da cozinha, ecoou pela casa como um tiro. Minhas mãos tremeram, enquanto olhava para as almôndegas, espalhadas pelo piso, que eu havia esfregado de manhã, misturadas aos cacos de louça que cortavam meu coração tanto quanto poderiam cortar minha pele. Valdeci estava em pé na minha frente, o rosto vermelho de raiva, os olhos cheios de desprezo que eu conhecia tão bem, depois de 30 anos de casamento. Essa porcaria não serve nem pra cachorro, ele gritou, cuspindo no meio dos destroços. Vai fazer uma comida decente ou você acha que eu trabalho feito um condenado para comer essa nojeira? Fiquei parada ali, aos 62 anos, sentindo meu corpo inteiro tremer de uma humilhação que parecia atravessar minha alma. As almôndegas tinham demorado 3 horas para ficar prontas. Eu havia temperado com todo carinho, lembrando de como ele dizia que gostava quando éramos jovens. Agora tudo estava destruído no chão da minha cozinha, em Uberlândia, na casa que eu mantinha impecável todos os dias. Valdeci, eu fiz com tanto carinho, comecei a falar, mas minha voz saiu quebrada. Carinho? Ele riu de forma cruel. Você não sabe nem o que é isso, Iraci. 30 anos aguentando suas comidas ruins. Sua cara de sofrimento. Suas lamrias. Você é uma velha inútil que só sabe reclamar da vida. Cada palavra era como uma punhalada. Baixei os olhos para o chão, vendo meu reflexo distorcido nos cacos de louça. Por um momento quis me abaixar e limpar tudo, como sempre fazia. Quis pedir desculpas, prometer que faria outra comida, jurar que seria melhor na próxima vez. Era isso que eu fazia há décadas. Sempre me diminuindo, sempre tentando agradar. Mas algo estava diferente naquele domingo de março. Algo dentro de mim havia se partido junto com o prato, e pela primeira vez em anos, não senti vontade de me humilhar ainda mais. Limpa essa bagunça e vai fazer um miojo que pelo menos isso você não consegue estragar, ele ordenou, pegando uma cerveja na geladeira e saindo para a varanda, onde passaria o resto do dia bebendo e reclamando da vida para quem quisesse ouvir. Fiquei sozinha na cozinha, ouvindo o barulho dos meus passos sobre os cacos enquanto pegava a vassoura. Cada movimento parecia automático, como se meu corpo soubesse exatamente o que fazer depois de tantos anos, repetindo a mesma rotina de humilhação. Mas minha mente estava em outro lugar, lembrando de uma carta que havia escondido dele 2 semanas atrás. A carta estava guardada dentro da máquina de costura, entre os retalhos de tecido que eu usava para fazer roupa sob encomenda. Era do advogado da minha tia Conceição, de Araxá, me informando que ela havia partido aos 89 anos e me deixado como única herdeira de suas terras, 150 hectares de pasto e uma casa colonial que ela cuidava sozinha há décadas. Valdeci não sabia de nada, assim como não sabia que eu tinha uma conta bancária secreta, onde guardava o dinheiro que sobrava da costura. Assim como não sabia que todos os documentos da nossa casa estavam no meu nome desde o início do casamento. Uma proteção que meu pai havia insistido antes de morrer, enquanto varria os cacos e limpava o molho das almôndegas. Senti uma força estranha crescer dentro do meu peito. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a certeza de que eu não precisava viver assim para sempre. Lá fora, Valdeci abriu mais uma cerveja e começou a reclamar alto para o vizinho sobre como eu era uma péssima dona de casa. Sua voz chegava até a cozinha como um eco distante, mas pela primeira vez em anos, não me machucou ouvir. Era como se eu estivesse começando a despertar de um sono muito longo. Terminei de limpar o chão e subi para o quarto que compartilhávamos há 3 décadas. No fundo do guarda-roupa, atrás das roupas velhas que ele nunca mexia, estava uma gaveta pequena com chave. Abri, tirando de dentro a carta do advogado e alguns documentos que eu guardava em segredo. Minha tia Conceição sempre foi uma mulher forte que criou gado sozinha depois que o marido partiu jovem. Ela me dizia, nas nossas conversas por telefone, que uma mulher precisava ter sempre uma saída, um plano, alguma coisa que fosse só dela. Na época, eu achava exagero. Agora, segurando a carta que mudaria minha vida, entendia cada palavra. Iraci, Valdeci, gritou da varanda. Cadê o miojo? Ou você é burra demais para fazer até isso? Guardei os papéis de volta na gaveta secreta e desci para a cozinha. Preparei o miojo em silêncio. Levei para ele na varanda.
Aguentei mais uma sequência de reclamações sobre como eu era lenta e incompetente. Mas agora cada humilhação parecia estar sendo guardada em algum lugar da minha memória, como provas de algo que eu ainda não conseguia nomear. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que roncava alto depois de beber a tarde inteira, fiquei olhando para o teto e pensando na fazenda da tia Conceição. Eu conhecia aquela propriedade desde criança. Havia passado férias lá, ajudado a cuidar dos animais, aprendido a fazer queijo e rapadura. Agora, aos 62 anos, depois de décadas sendo tratada como empregada na minha própria casa, eu tinha nas mãos a chave para uma vida completamente diferente. O problema é que Valdeci jamais me deixaria ir embora sem uma briga terrível. Ele me via como propriedade dele, alguém que existia apenas para servi-lo. Mas enquanto ouvia sua respiração pesada ao meu lado, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que me fez sorrir no escuro pela primeira vez em meses. Se ele queria me tratar como se eu não valesse nada, talvez fosse hora de mostrar exatamente quanto eu valia quando decidisse partir. A segunda-feira chegou como todas as outras dos últimos 30 anos. Valdeci saiu para o trabalho na oficina. Mecânica resmungando sobre o café estar fraco e as torradas queimadas. Mesmo eu tendo feito tudo exatamente como ele gostava. Esperei o barulho do motor da sua moto sumir na distância, antes de pegar o telefone e ligar para o advogado da tia Conceição. Dr. Antônio, aqui é a Iraci, sobrinha da dona Conceição. Falei com a voz tremendo. Preciso marcar uma conversa para resolver os papéis da herança. Claro, dona Iraci. A senhora pode vir hoje à tarde? Tenho alguns documentos importantes para mostrar. O coração disparou no meu peito. Depois de tantos anos vivendo dia após dia na mesma rotina, a ideia de sair de Uberlândia para resolver assuntos em Araxá, sem avisar Valdeci, me parecia uma rebeldia gigantesca. Mas alguma coisa dentro de mim havia mudado, desde domingo, desde o prato quebrado no chão da cozinha. Peguei o ônibus das 2 da tarde, mentindo para a vizinha que ia visitar uma prima doente. Durante as 3 horas de viagem, fiquei olhando pela janela e lembrando da última vez que estive na fazenda da tia Conceição, uns 5 anos atrás. Valdeci havia reclamado tanto da viagem, falado tanta coisa ruim sobre minha família, que eu acabei me afastando da tia. Agora me arrependi amargamente de ter perdido esses últimos anos com ela, por causa dele. O escritório do Dr. Antônio ficava no centro de Araxá, numa casa antiga com cheiro de papel velho e café forte. Ele era um homem pequeno, de uns 50 anos, com óculos grossos e um jeito gentil de falar, que me tranquilizou. Sua tia era uma mulher muito especial, dona Iraci, ele disse, abrindo uma pasta cheia de documentos. Ela falava muito da senhora, sempre dizia que você tinha nascido para ser livre, mas que se prender em gaiolas pequenas demais. As lágrimas vieram sem aviso. Era exatamente o jeito da tia Conceição falar, sempre com essas comparações poéticas que mexiam com minha alma. Ela deixou uma carta para a senhora, continuou o Dr. Antônio, entregando o envelope amarelado. Disse para eu dar pessoalmente, quando viesse buscar a herança. Abri o envelope com mãos trêmulas. A letra da tia Conceição estava ali, um pouco tremida pelos anos, mas ainda firme. Minha querida Iraci, se você está lendo isto, significa que eu já parti, e você finalmente teve coragem de sair de casa para resolver sua vida. Esta é sua agora, assim como tudo que construí sozinha durante esses anos. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Embaixo do pé de manga do quintal, tem uma caixa enterrada com algumas economias que guardei para emergências. Use esse dinheiro para ser feliz, minha filha. A vida é muito curta para passarmos aceitando migalhas de quem deveria nos amar. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Dr. Antônio percebeu meu estado e trouxe um copo d'água. Ela queria que a senhora soubesse que a fazenda está avaliada em mais de 400 mil reais, ele disse delicadamente. E tem mais, sua tia tinha uma conta poupança em Belo Horizonte, com uma quantia considerável que ela vinha guardando há anos. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Durante todos esses anos me sentindo inútil, dependente, humilhada, eu era herdeira de uma fortuna
que nem imaginava. A ironia era amarga. Enquanto Valdeci me tratava como lixo por não ter dinheiro próprio, eu tinha mais recursos que ele jamais sonhara em ter. A senhora quer ir até a propriedade, ver como está? Perguntou o Dr. Antônio. Concordei, sabendo que chegaria em casa muito tarde e teria que inventar uma desculpa para Valdeci. Pegamos o carro dele e fomos até a fazenda, que ficava a uns 20 minutos do centro da cidade. Quando vi a casa colonial amarela, com as janelas azuis e a varanda cheia de plantas, senti uma emoção que há anos não experimentava. Era como voltar para casa depois de uma viagem muito longa. O lugar estava exatamente como eu lembrava. Limpo, organizado, cheirando as flores que minha tia cuidava com tanto amor. Ela deixou tudo arrumado para a senhora, explicou o Dr. Antônio. Contratou uma moça da cidade para vir limpar uma vez por semana, até você se decidir o que fazer com a propriedade. Caminhei pela casa em silêncio, tocando nos móveis, sentindo a energia daquele lugar que sempre me deu paz. No quarto principal, havia uma foto nossa no criado mudo. Eu e a tia Conceição, numa festa junina, sorrindo, livres, felizes. Eu devia ter uns 40 anos na foto. Ainda tinha sonhos, ainda acreditava que as coisas podiam mudar. Lá fora, encontrei o pé de manga que ela mencionara na carta. Era uma árvore antiga, que dava frutos doces e enormes. Dr. Antônio foi buscar uma enxada no galpão e juntos começamos a cavar, onde a terra parecia mais fofa. Não demorou muito para encontrarmos uma caixa de metal enterrada a meio metro de profundidade. Meu coração disparou quando a abrimos. Dentro havia maços de dinheiro, joias antigas da família e mais alguns documentos. Meu Deus, murmurei, contando mentalmente a quantia. Devia ter uns 50 mil reais ali, além das joias que não sabia calcular o valor. Sua tia era uma mulher muito sábia, disse o Dr. Antônio. Sempre dizia que a liberdade de uma mulher começava quando ela tinha recursos próprios. Voltei para Uberlândia naquela noite, com a cabeça fervilhando de possibilidades. Pela primeira vez em décadas, senti que tinha escolhas reais na vida. Podia continuar aguentando as humilhações de Valdeci, ou podia mudar completamente meu destino. Cheguei em casa às 10 da noite, Valdeci estava na sala, bêbado, assistindo televisão, com o volume alto. Onde você estava, sua? Gritou, sem nem olhar para mim. Cheguei em casa e não tinha comida pronta. Você acha que eu sou palhaço? Fui visitar a dona Marina. Ela está doente, menti, guardando a bolsa com os documentos, num lugar seguro. Você e suas amigas velhas inúteis. Ele resmungou. Via fazer uma janta agora, tô com fome. Fui para a cozinha e preparei uma comida simples. Mas minha mente estava longe dali. Estava pensando na fazenda, na liberdade, na possibilidade de acordar de manhã sem ter que aguentar gritos e humilhações. Enquanto Valdeci comia, reclamando de tudo. Comecei a planejar minha saída. Não podia ser de qualquer jeito. Ele jamais aceitaria uma separação pacífica. Conhecia meu marido há tempo suficiente para saber que ele faria de tudo para me impedir de partir, especialmente se descobrisse que eu tinha dinheiro. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, fiquei pensando nos nossos filhos, Marcos e Robson. Eles haviam crescido vendo o pai me desrespeitar e acabaram reproduzindo o mesmo comportamento. Sempre me pediam dinheiro emprestado e nunca devolviam. Sempre criticavam minha comida, minha roupa, meu jeito de falar. Era como se tivessem aprendido que eu não merecia respeito. Marcos, de 28 anos, trabalhava numa loja de peças de carro e morava num apartamento pequeno com a namorada. Robson, de 25, ainda estava se encontrando na vida. Como ele dizia, morando ora aqui, ora na casa de amigos, sempre precisando de ajuda financeira. Eles viriam jantar no domingo seguinte, como faziam todo mês. Seria interessante observar como me tratariam agora que eu sabia ter recursos para mudar tudo. Seria interessante ver se conseguiam enxergar além da imagem de mãe submissa que eu construíra durante todos esses anos. Mas antes disso, eu precisava visitar a fazenda mais algumas vezes, organizar minha vida financeira, planejar cada passo, porque agora eu sabia que era exatamente isso que eu estava planejando.
uma fuga da prisão que eu mesma havia construído ao aceitar ser tratada como lixo durante 3 décadas. Durante as 2 semanas seguintes, criei uma rotina secreta que jamais imaginei ter coragem de manter. Nas manhãs em que Valdeci saía cedo para a oficina, eu pegava o primeiro ônibus para Araxá e passava o dia organizando a fazenda, conversando com os vizinhos que cuidavam do gado e conhecendo melhor minha nova realidade. À tarde, voltava para Uberlândia a tempo de ter o jantar pronto. Quando ele chegasse do trabalho, a cada visita, descobria algo novo sobre a vida que minha tia havia construído. Ela criava gado de corte e tinha uma pequena produção de queijos que vendia na cidade. Os vizinhos, seu João e Dona Carmen, cuidavam dos animais desde que ela ficou mais frágil e ficaram emocionados ao saber que eu pretendia manter a propriedade. Sua tia sempre dizia que você ia voltar um dia, contou Dona Carmen numa tarde enquanto tomávamos café na varanda. Dizia que você tinha jeito para a terra, que só precisava encontrar o momento certo. Foi numa dessas visitas que descobri algo que mudou completamente minha percepção sobre o casamento. Dentro de uma gaveta antiga da cozinha, encontrei um envelope com fotografias e cartas que minha tia havia guardado. Entre elas estava uma foto de Valdeci beijando outra mulher. Numa festa, datada de 5 anos atrás, meu sangue gelou. Reconheci a mulher imediatamente. Era Marlene, nossa vizinha mais nova, que havia se mudado para nossa rua no ano passado. Mas a foto era antiga, de quando ela ainda morava no bairro ao lado. Isso significava que o caso entre eles vinha de muito tempo. Havia também cartas que minha tia havia trocado com uma amiga de Uberlândia, Dona Rosa, que costurava comigo às vezes. Nas cartas, Dona Rosa contava sobre as fofocas do bairro e mencionava várias vezes ter visto Valdeci saindo de motéis com uma morena bonita de cabelo cacheado, exatamente a descrição de Marlene. Fico com pena da Iraci, dizia uma das cartas. Ela é tão boa pessoa, trabalha tanto, e o marido dela anda por aí fazendo o que quer. Todo mundo comenta, menos ela, que parece não ver nada. Sentei na varanda da fazenda com as cartas nas mãos, sentindo uma mistura de dor e alívio. Dor, por confirmar o que no fundo eu já suspeitava há meses. Alívio, por entender que toda a raiva e desprezo que ele demonstrava por mim não era culpa minha. Era apenas a forma covarde dele lidar com a própria traição. Nos últimos meses, eu havia notado mudanças no comportamento de Valdeci. Ele chegava tarde do trabalho com desculpas esfarrapadas. Tomava banho assim que entrava em casa, recebia ligações que atendia no quintal. E, principalmente, a forma como me tratava havia piorado muito, como se eu fosse um obstáculo na vida dele. Agora, tudo fazia sentido. Ele não me queria mais, mas também não tinha coragem de me deixar. Preferia me humilhar, me fazer sentir pequena, na esperança de que eu mesma desistisse do casamento. Assim, ele ficaria livre para ficar com Marlene, sem parecer o vilão da história. Voltei para casa naquela tarde com uma clareza que não tinha há anos. Durante o jantar, observei Valdeci mastigar a comida que eu havia preparado com carinho, reclamar do tempero, criticar a forma como eu havia cortado as batatas. Cada palavra dele agora soava oca, vazia, como os gritos de uma criança mimada. Amanhã vou sair com os amigos, ele anunciou. Não me espera acordada. Está bem, respondi calmamente, sem fazer as perguntas que sempre fazia sobre onde ele ia, com quem, que horas voltaria. Ele me olhou surpreso. Estava acostumado com minhas lamúrias, meus ciúmes, minhas súplicas, para ele ficar em casa comigo. Não esperava essa aceitação tranquila. No sábado seguinte, enquanto ele saía arrumado demais para uma suposta festa entre amigos, eu fiz uma ligação, que vinha adiando há dias. Marcos, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você e seu irmão. Meus filhos chegaram no domingo para o almoço mensal, como de costume. Marcos veio com a namorada, Patrícia, uma moça educada, mas que sempre me olhava com certo desdém. Robinson apareceu com a roupa amarrotada, claramente com ressaca da noite anterior. Preparei um almoço especial: lasanha, farofa, salada, pudim de leite. Queria que fosse uma refeição memorável, por motivos que eles ainda não sabiam. Nossa
Mãe, você caprichou hoje, disse Marcos, mas logo em seguida reclamou. Só que essa lasanha tá meio sem sal, né? E essa farofa está muito oleosa, completou Robinson. A mãe da Patrícia faz uma farofa muito melhor. Patrícia sorriu de forma superior, como se concordasse com a comparação. Eu apenas sorri de volta, mastigando devagar cada palavra ofensiva que receberia naquele almoço. Mãe, eu preciso de uma ajuda, disse Marcos, após comer 2 porções da lasanha sem sal. A geladeira do apartamento quebrou e preciso comprar outra. Você pode me emprestar uns R$ 800 e eu preciso de 300 para consertar. A moto, emendou Robinson. Prometo que pago o mês que vem. Era sempre assim. Eles vinham, comiam a comida que criticavam e saíam com dinheiro emprestado que nunca devolviam. Durante anos, eu me sacrificara para ajudá-los. Tirava do dinheiro, da costura, às vezes até do dinheiro da compra da casa. Não tenho dinheiro para emprestar agora, responde calmamente. Como assim não tem? Marcos franziu a testa. A senhora sempre tem. É só pegar da poupança. Que poupança? Perguntei, fingindo inocência. Ué, mãe, a senhora sempre diz que tem uma reservinha guardada, disse Robinson. É só para isso mesmo, para emergências. Foi interessante perceber como eles sabiam exatamente quanto eu tinha, como calculavam minha generosidade, como me viam apenas como uma fonte de recursos. Não perguntaram se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava feliz. Vieram buscar dinheiro e comida grátis. Realmente não tenho como ajudar desta vez, repeti. O clima ficou tenso. Marcos trocou olhares com Patrícia, que revirou os olhos de forma discreta. Robinson começou a bater o pé no chão, nervoso. A senhora está estranha ultimamente, disse. Marcos mudou muito, não sei porquê. As pessoas mudam, filho. Mudam para melhor, não para pior, retrucou Robinson. A senhora tá ficando mais egoísta, mais fechada. Antes era mais generosa. Generosa. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um eco doloroso. Durante 30 anos fui generosa com Valdeci, aceitando humilhações em troca de migalhas de afeto. Durante 28 anos fui generosa com Marcos, dando dinheiro sem cobrar, aceitando desrespeito em troca de visitas. Cassie, durante 25 anos fui generosa com Robinson, sustentando suas irresponsabilidades em troca de sorrisos falsos. Agora que eu estava aprendendo a dizer não, eu havia me tornado egoísta. Eles saíram de casa mais cedo que o normal, frustrados por não terem conseguido dinheiro. Patrícia nem se despediu, e os 2 filhos me deram beijos secos na bochecha, cheios de decepção. Fiquei sozinha na casa silenciosa, recolhendo os pratos que eles haviam sujado, limpando a mesa onde haviam comido sem gratidão. Mas pela primeira vez em décadas, não me senti vazia após uma visita deles. Senti uma estranha sensação de liberdade. À noite, quando Valdeci chegou em casa cheirando a perfume feminino e com manchas de batom na camisa, eu apenas o cumprimentei e fui para o quarto. Não fiz perguntas, não acusei, não chorei. Ele ficou surpreso com minha indiferença. Chegou até a me perguntar se eu estava doente. Estou bem, respondi. Melhor do que estive em anos. E era verdade. Finalmente eu estava começando a me preparar para a maior decisão da minha vida. Mês de abril trouxe uma sequência de eventos que me fizeram entender que o universo estava conspirando para que eu tomasse uma decisão. A primeira surpresa veio numa manhã de terça-feira, quando recebi uma ligação inesperada no telefone fixo da cozinha. Dona Iraci, aqui é Marina, da Imobiliária Central. Tenho uma proposta interessante para a senhora. Meu coração disparou. Ninguém sabia que eu estava pensando em vender a casa, nem mesmo o Dr. Antônio. Como a imobiliária havia conseguido meu telefone? A senhora não me conhece, continuou Marina. Mas uma amiga da sua tia Conceição me passou seu contato. Soube que a senhora herdou uma fazenda em Araxá e imagino que deve estar pensando em mudanças. Tenho um cliente muito interessado em comprar casas no seu bairro. Era como se o destino tivesse me empurrando para frente. Marquei uma visita para o dia seguinte, quando Valdeci estaria no trabalho. Marina era uma mulher de uns 40 anos, cabelos bem arrumados, jeito profissional que me tranquilizou. Sua casa está em excelente estado, ela disse, andando pelos cômodos. Localização boa,
documentação limpa. Posso conseguir um valor muito interessante. Quanto seria? Perguntei, tentando manter a voz firme. Pelo menos 150 mil reais, talvez mais, dependendo da negociação. Quase caí da cadeira. Eu sabia que a casa valia dinheiro, mas nunca imaginei tanto assim. Somando com a fazenda, as economias da tia Conceição e minha conta secreta, eu tinha recursos suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida, sem depender de ninguém. Preciso pensar, falei. Mas por dentro já havia tomado a decisão. Claro, mas me liga logo, porque meu cliente está com pressa. Ele quer fechar negócio ainda este mês. Naquela tarde, fui até a fazenda com uma sensação diferente. Não era mais só uma visita para organizar a herança, menos era uma visita à minha futura casa. Caminhei pela propriedade imaginando como seria acordar todos os dias naquele silêncio gostoso, sem gritos, sem humilhações, sem ter que agradar ninguém. Foi quando encontrei seu João consertando a cerca dos pastos que descobri algo que me fez rir sozinha, de tanto alívio. Dona Iraci, que bom que a senhora veio, ele disse, tirando o chapéu suado. Queria contar uma novidade. Apareceu um rapaz aqui ontem perguntando sobre a senhora. Meu sangue gelou. Como assim? Um tal de Valdeci disse que era seu marido. Estava procurando saber se a senhora tinha mesmo herdado alguma coisa da dona Conceição. A raiva subiu pela minha garganta como fogo. Valdeci havia descoberto sobre a herança e estava investigando pelas minhas costas, provavelmente planejando uma forma de botar as mãos no dinheiro. O que o senhor disse para ele? Nada, Dona Iraci. Falei que não sabia de nada, que a senhora só tinha vindo aqui uma vez para resolver uns papéis. Ele ficou meio nervoso. Disse que voltaria outro dia. Agradeci a seu João e voltei para casa com a cabeça fervilhando. Agora eu tinha certeza de que Valdeci sabia de alguma coisa. Provavelmente havia mexido nas minhas coisas, encontrado alguma pista e estava tentando descobrir o tamanho da herança. Durante o jantar, ele estava mais gentil que o normal, perguntando sobre meu dia, elogiando a comida, até ofereceu para lavar a louça. Era uma mudança tão drástica que confirmou minhas suspeitas. Ele estava tentando me conquistar de volta, porque descobrira que eu tinha dinheiro. Iraci, você está mais bonita ultimamente, ele disse, tentando me abraçar por trás enquanto eu secava os pratos. Acho que devíamos viajar juntos, curtir um pouco a vida. Há 6 meses. Essa demonstração de carinho teria me derretido de felicidade. Agora, sabendo da traição, sabendo que ele só estava interessado no meu dinheiro, senti nojo do toque dele. Estou cansada, Valdeci. Vou dormir, mas é cedo ainda. Vamos conversar um pouco. Como antigamente, que o piada cruel antigamente, ele me humilhava abertamente. Agora me humilhava com falsas gentilezas. Na manhã seguinte, ele saiu mais tarde para o trabalho, claramente tentando passar mais tempo comigo. Assim que o vi sumir na esquina, corri para o telefone e liguei para Marina. Aceito a proposta. Quando podemos assinar os papéis? Que ótimo, posso marcar para sexta-feira? Meu cliente quer fazer tudo rapidinho. Era quarta-feira. Eu tinha 2 dias para organizar a minha fuga. 2 dias para encerrar 30 anos de casamento e começar uma vida nova. Passei o resto da manhã fazendo uma lista mental de tudo que precisava levar. Roupas essenciais, documentos, as joias da tia Conceição, alguns objetos com valor sentimental. Não era muito. A verdade é que eu não tinha muita coisa que fosse realmente minha. À tarde, fui ao banco resolver alguns detalhes da conta da herança e aproveitei para abrir uma nova conta corrente, só no meu nome. O gerente, um rapaz jovem e educado, me tratou com muito respeito quando viu o valor que eu estava movimentando. A senhora tem algum investimento em mente? Ele perguntou. Com esse valor, podemos fazer algumas aplicações muito interessantes. Era surreal estar sentada naquele escritório falando sobre investimentos. Eu que durante décadas tinha que pedir dinheiro para comprar um sapato novo. Agora tinha recursos para viver como quisesse pelo resto da vida. Na quinta-feira, Valdeci chegou, em casa com flores menos margaridas amarelas que ele comprou no sinal de trânsito. Há anos, ele não me dava flores. A última vez tinha sido no meu aniversário de 50 anos. E mesmo assim, apenas porque a vizinha comentou
Que marido que não dá presente no aniversário da esposa não presta. Para você, meu amor, ele disse com um sorriso que tentava ser sedutor. Obrigada, respondi, colocando as flores num vaso. Iraci, tenho uma ideia. Que tal vendermos essa casa e comprarmos uma chácara? Um lugar maior, mais tranquilo para nossa velhice. Aí estava, ele queria que eu vendesse a casa para nós comprarmos uma chácara. Provavelmente já tinha tudo planejado. Me convencer a vender, botar o dinheiro numa conta conjunta e depois me humilhar ainda mais numa propriedade isolada, onde eu não teria para onde correr. Vou pensar, mentir. Na sexta-feira de manhã, Valdeci saiu para o trabalho cantarolando, claramente satisfeito. Com o que considerava seu plano perfeito, às 10 horas Marina chegou com o comprador e todos os papéis necessários. M2. Minha casa estava vendida por R$160 mil, 10 mil a mais do que haviam oferecido inicialmente. Assinei tudo com mãos firmes, sem uma lágrima, sem nostalgia. Aquela casa tinha sido minha prisão durante 3 décadas. Agora, era apenas um endereço no passado. A senhora tem até o final do mês para desocupar, explicou Marina. Mas se quiser sair antes, não tem problema. Vou sair hoje mesmo, respondi. Depois que eles saíram, sentei na sala vazia e escrevi uma carta que vinha ensaiando na cabeça há semanas. Valdeci, quando você ler isto, eu já estarei longe. Vendi a casa, que sempre foi minha. Como você descobrirá quando procurar os documentos, estou indo viver minha vida, longe de você. Sei da Marlene, sei de todas as outras. Sei que você só voltou a me tratar bem porque descobriu que eu tenho dinheiro. 30 anos foi tempo demais aguentando suas humilhações. Não vou mais aceitar migalhas de quem deveria me amar. Os papéis do divórcio chegam na próxima semana. Não tente me procurar. Iraci, deixei a carta na mesa da cozinha. Peguei minha mala pequena que havia preparado na madrugada e saí pela porta da frente sem olhar para trás, na parada de ônibus. Enquanto esperava o transporte que me levaria para minha nova vida, senti algo que não experimentava há décadas, a deliciosa sensação de liberdade. 6 meses depois de deixar Uberlândia, eu estava sentada na varanda da fazenda da tia Conceição, tomando café e observando o gado pastar tranquilamente nos campos verdes, que agora eram meus. A casa amarela com janelas azuis havia se tornado exatamente o que eu sempre sonhei. Um lar de verdade, onde eu acordava todos os dias sem medo, sem tensão, sem ter que agradar ninguém. O telefone tocou pela 5ª vez naquele dia. Era Valdeci, como sempre. Nos primeiros meses após minha partida, ele ligava dezenas de vezes por dia, ora implorando perdão, ora gritando ameaças, ora tentando me convencer de que havia mudado. Agora, 6 meses depois, ainda ligava diariamente, mas eu havia aprendido a simplesmente deixar tocar. Seu João apareceu no portão montado no seu cavalo alazão, como fazia todas as manhãs para me dar o relatório do gado. Bom dia, dona Iraci, os bezerros estão crescendo bem, e aquela vaca que estava manca, já está melhor. Que bom, seu João. O senhor quer um café? Aceito sim, dona. A dona Carmen mandou umas broas de milho para a senhora. Era assim todas as manhãs, uma conversa tranquila, sobre os animais, sobre o tempo, sobre os pequenos acontecimentos da vida rural, que eu havia aprendido a amar. Era tão diferente das manhãs em Uberlândia, quando eu acordava já em estado de alerta, preparando-me para as humilhações diárias, enquanto serve o café. Contei a seu João sobre a ligação que havia recebido na véspera do Dr. Antônio. Ele disse que Valdeci apareceu no escritório dele, tentando contestar a herança, alegando ter direito sobre os bens como marido. Seu João riu, balançando a cabeça. Esse homem não desiste mesmo. O que o doutor disse? Que não tem direito nenhum, que a herança foi deixada especificamente para mim, e que além disso, agora estamos oficialmente divorciados. O divórcio havia saído no mês anterior. Valdeci tentou dificultar o processo, mas quando o advogado dele descobriu que eu tinha vendido a casa, que sempre esteve no meu nome, e que possuía uma fazenda avaliada em quase R$500 mil, ele mudou de estratégia e tentou pedir pensão alimentícia. Foi hilário ver o juiz negar o pedido
e ainda determinar que Valdeci pagasse as custas do processo. E os meninos? Perguntou seu João, referindo-se aos meus filhos. Esses é que foram a maior surpresa de todas. Marcos e Robinson haviam aparecido na fazenda 2 semanas após minha mudança. Vieram de carro, acompanhados por Patrícia, todos com caras de quem estava fazendo um grande favor em me visitar. Mãe, que loucura foi essa? Marcos havia dito assim que desceu do carro. Abandonar o pai, vender a casa, se mudar para o meio do mato? A senhora está passando por uma crise da idade? Crise da idade aos 62? Eu havia respondido, servindo-lhes café, na mesma varanda, onde agora conversava com seu João. Prefiro chamar de despertar da lucidez. Eles ficaram mais irritados ainda, quando descobriram que eu não pretendia ajudá-los financeiramente como antes. Robinson precisava de dinheiro para quitar umas dívidas. Marcos queria que eu financiasse a compra de um carro novo para Patrícia. A senhora ficou egoísta mesmo. Robinson havia reclamado. Tem todo esse dinheiro e não quer ajudar os próprios filhos. Eu ajudei vocês durante décadas. Responde calmamente. Dei dinheiro, comida, casa, educação, carinho. Agora são adultos e podem resolver suas próprias vidas. Patrícia havia feito uma cara de nojo quando viu a casa simples da fazenda, comentando que não entendia como eu havia trocado uma casa decente na cidade por aquilo. Porque aqui eu tenho paz, expliquei, coisa que eu não tinha há muito tempo. Eles foram embora naquele mesmo dia, claramente frustrados por não terem conseguido dinheiro. Marcos ainda tentou uma última cartada emocional. O pai está sofrendo muito, mãe. Ele ama a senhora. Se ele me amasse, não teria me humilhado. Durante 30 anos, respondi, e não estaria há 5 anos tendo um caso com a Marlene. A cara de surpresa dos dois foi impagável. Eles realmente não sabiam da traição do pai, ou fingiam não saber. Depois disso, eles só ligaram mais. 2, uma para reclamar que Valdeci estava morando num quartinho, nos fundos da oficina onde trabalhava, já que não tinha mais onde morar, depois que eu vendi a casa. E outra para me contar que tinham descoberto que ele realmente tinha um caso com Marlene. Ela havia engravidado, e ele foi obrigado a assumir o relacionamento publicamente. Agora entendemos por que a senhora foi embora, Marcos havia dito na última ligação. Mas mesmo assim, a senhora podia ter conversado com a gente antes de tomar uma decisão tão drástica. Vocês teriam me apoiado? Perguntei. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, antes dele desligar. A verdade é que eles queriam que eu continuasse sendo a mãe submissa que sempre fui. Contei a seu João, alguém que eles pudessem usar quando precisassem. A senhora fez certo, dona Iraci. A vida é muito curta para vivermos para agradar quem não nos valoriza. Após seu João ir embora, fiquei sozinha na varanda pensando em como minha vida havia mudado completamente. Acordava quando queria, comia, o que tinha vontade, assistia aos programas que gostava na televisão. Lia livros que havia comprado numa livraria de Araxá. Havia me inscrito num curso de artesanato na cidade e feito algumas amigas, mulheres da minha idade, que, como eu, estavam descobrindo que a vida não acabava aos 60. Algumas viúvas, outras divorciadas, todas redescobrindo a alegria de viver para si mesmas. No final da tarde, como fazia todos os dias, fui até o pé de manga, onde havia encontrado o tesouro da tia Conceição. Agora havia uma pequena horta, plantada ali com alface, tomate, cebolinha, menos coisas que eu cultivava para meu próprio consumo. Foi mexendo na terra, cuidando das plantas, que recebi a última surpresa daqueles 6 meses. Dona Carmen apareceu no portão, com uma expressão estranha. Nora, dona Iraci, tem uma moça aqui, que diz ser sua neta. Está perguntando se pode falar com a senhora. Meu coração disparou. Uma neta. Marcos e Robinson não tinham filhos que eu soubesse. A moça que entrou no quintal tinha uns 20 e poucos anos, cabelos cacheados, olhos claros. Era bonita, mas havia algo familiar no rosto dela, que não consegui identificar imediatamente. A senhora é Iraci? Ela perguntou timidamente. Sou. E você é? Eu sou Letícia, filha do Robinson. Sentai como sei. O chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Robinson tinha uma filha. Como? Quando? Meu pai nunca falou de mim para a senhora. Ela continuou.
vendo minha expressão de choque. Ele me abandonou quando eu nasci. Minha mãe me criou sozinha em Goiânia. Ela morreu no ano passado e eu fiquei sabendo quem era meu pai através dos documentos que ela deixou. Letícia contou que havia procurado Robinson, mas ele negou ser pai dela. Disse que não tinha dinheiro para fazer exame de DNA, que não podia assumir mais uma responsabilidade. Foi então que ela descobriu sobre mim, sobre a separação, sobre a fazenda. Vim aqui porque não tenho mais ninguém no mundo. E porque queria conhecer minha avó. Olhei para aquela menina menos, porque mesmo com 20 e poucos anos, ela parecia uma menina perdida menos. E senti meu coração se encher de uma emoção que não experimentava há muito tempo. Era como se a vida estivesse me dando um presente inesperado. Você tem onde ficar? Perguntei. Tenho um quartinho alugado em Araxá. Trabalho numa loja no centro. Que tal jantar aqui hoje? Podemos conversar melhor. O sorriso que ela abriu iluminou todo o seu rosto naquela noite. Enquanto preparávamos o jantar juntas na cozinha da fazenda, Letícia me contou sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades. Era uma moça estudiosa, trabalhadora, que havia feito um curso técnico em administração e sonhava em ter seu próprio negócio. Sabe de uma coisa, Letícia? Falei enquanto ela me ajudava a lavar a louça. Acho que você veio na hora certa. Como assim, vó? Ela havia começado a me chamar de vó ainda durante o jantar, e meu coração derreteu. Estou pensando em expandir os negócios da fazenda. Queijo, doces caseiros, talvez até turismo rural. Preciso de alguém jovem e esperto para me ajudar a tocar isso tudo. Os olhos dela brilharam de esperança. Hoje, 3 meses depois daquele primeiro encontro, Letícia mora comigo na fazenda. Transformamos uma parte da casa numa pequena fábrica de queijos artesanais, que já tem clientela garantida em Araxá e até em Uberlândia. Ela cuida da parte administrativa e das vendas. Eu cuido da produção. É engraçado como a vida dá voltas. Perdi 2 filhos, que me viam apenas como fonte de dinheiro, mas ganhei uma neta, que me ama, de verdade. Perdi um marido que me humilhava diariamente, mas ganhei a liberdade de ser eu mesma. Todas as tardes, quando o telefone toca e eu vejo que é Valdeci, simplesmente sorrio e deixo tocar. Ele ainda não entendeu que eu não volto mais que aquela Iraci, submissa e humilhada. Morreu no dia em que encontrei o prato quebrado no chão da cozinha. Hoje, eu sou uma mulher de 62 anos, que acorda todos os dias, grata por ter tido coragem de recomeçar. Uma mulher que descobriu que nunca é tarde para ser feliz, que vale a pena lutar pela própria dignidade, e que o amor próprio é o único amor que realmente importa. Quando olho no espelho agora, não vejo mais aquela senhora cansada e triste de Uberlândia. Vejo uma mulher forte, independente, dona do seu próprio destino. E isso nenhum valor em dinheiro pode comprar.